olha a obra do Rafael Sanzio, grande pintor da Renascença, aquele artista, também ele, como era recorrente na época, polivalente, né? Arquiteto, pintor, escritor, conservador do patrimônio cultural, né? É uma figura extraordinária ele. E ele representou, talvez, junto com Tiziano, que são os dois próceres na pintura desse vídeo, a mulher com uma forma extraordinariamente rica. Rafael dá a ela um sentido lírico, um sentido apaixonante. Rafael amava as mulheres e ele as representa, sobretudo, dentro de uma perspectiva doméstica, né? Ele representa Maria como uma dona de casa, como uma mãe, né, que zela e olha pelo seu filho num momento de descontração, num momento de vivência do amor. A gente vai ver isso nas Madonas. Ele também foi um grande retratista, mas as Madonas de Rafael já são, de uma certa forma, uma representação sistemática desse ambiente doméstico que a Renascença tanto vai exaltar, né? Há uma pintura, acho que até eu vou botar ela para a gente ver. O que acontece é que na cena pintada por Carlo Crivelli, o arcanjo Gabriel fica na rua, fica na calçada, enquanto Maria fica dentro de casa, e ele fala tudo para ela pela janela. Ele não entra na casa. A ideia da individualidade, do lar, está tudo ali resguardado, né? E esse é um princípio que durante o Renascimento vai ser muito forte entre as pessoas. Isso assim, muito interessante, porque, de uma certa forma, a época do Renascimento, e por isso eu acho que a gente se identifica tanto com o Renascimento, é uma época de inauguração dessa vida doméstica e do seu culto, né? Então, agora, é importante a gente lembrar uma coisa que é pouco sabida, né? Jacques Maritain destaca, que é um filósofo cristão, destaca isso num texto onde ele fala sobre o papel da mulher dentro da igreja e o que o Renascimento fez, que a ideia de se resgatar o classicismo não se restringiu absolutamente só ao plano da arte. A ideia de se resgatar o classicismo atingiu, por exemplo, segmentos com pensamento jurídico, né? O Código Romano foi resgatado e adotado nessa época. E com o Código Romano resgatou-se o pátrio poder, onde o papel da mulher foi ladeira abaixo a partir do Renascimento. A gente normalmente associa as perseguições, inclusive, que as mulheres sofrem, tudo. A Idade Média não é. Na verdade, aliás, o Manual de Caça às Bruxas é uma tentativa racional de se identificar uma bruxa, né? Uma coisa que as mulheres sofreram a partir do Renascimento. Então é importante que se diga que também houve retrocessos no Renascimento nesse aspecto, né? E a representação da mulher está com frequência associada à maternidade. O próprio retrato que ela passa a ser cultuado agora, vários retratos, Rafael é um dos que fazem vários retratos, está associado à gravidez. Quando ela ficava grávida, que ela ganhava do marido um retrato, né? Então isso é uma coisa que a gente vai ver agora no trabalho de Rafael, que é esse grande artista e uma personalidade extraordinária, um cavalheiro, né? Como se costuma apontar nele, né? Os biógrafos dele destacam uma personalidade extremamente afável, amável, né? Rafael Sanzio pode ser considerado um artista no qual os ideais da Renascença se manifestaram de maneira muito clara através de sua obra de pintor, arquiteto, escritor e conservador do patrimônio clássico remanescente em Roma durante o Cinquecento. Filho de Giovanni Santi, a quem emprestou o concurso de seu talento precoce nos vários trabalhos em que o pai atuou,
recebeu influência no início de sua carreira de Perugino, embora ache discordâncias dele ter sido seu mestre ou não. De qualquer forma, a influência da obra do mestre de Perugia sobre Rafael é bem nítida. Rafael seguia de perto o modelo do homem cortesão apregoado por Baldassare Castiglione, diplomata de formação em Milão, que escreveu sobre o ideal do humanista cortesão renascentista e que Rafael representava tão bem. Versado em diversas áreas, um poeta e cientista, um artista e um cavalheiro. É conhecida a passagem de sua biografia em que ele se teria recusado a retirar uma pintura do mestre Perugino de uma parede do prédio do Vaticano para atender ao pedido do Papa Júlio II, interessado em se fazer um outro trabalho para o local. Tal recusa se deveu à enorme consideração e apreço por aquele que exercera tanta importância em sua formação artística. Antes de completar 30 anos, Rafael foi chamado a Roma por Júlio II para decorar a Sala Stanza della Signatura, onde realizou afrescos e, para a Capela Sistina, cartões de tapeçaria. O mais conhecido de seus afrescos intitula-se Escola de Atenas. Nessa obra, ele homenageia vários outros artistas de seu tempo, colocando Donato Bramante na figura de Euclides, Leonardo como Platão ao centro da obra, com seu gesto típico a apontar o mundo das ideias. Mais à frente, sentado sobre os degraus da escada, vê-se o filósofo Heráclito, que chorava da condição humana, para cujo modelo o artista utilizaria a imagem de Michelangelo Buonarroti, que se fez retratar ele próprio no teto da Capela Sistina na figura do profeta Jeremias, autor das lamentações pela queda de Israel. Outro afresco que foi extremamente importante para a história da arte foi a obra O Triunfo de Galateia. Esse trabalho, executado no apogeu da habilidade de Rafael, marcou bastante as sucessivas gerações de pintores e até de escultores, fascinados pela elegância da modelo que incorporou Galateia com uma postura de gosto contraditório, que iria marcar sensivelmente a estética barroca, que aconteceria muito tempo depois. Durante a sua permanência em Florença, onde se influencia por Leonardo e Michelangelo, notabilizou-se como pintor de Madonas, retratadas como manifestação de felicidade e de serenidade familiar. Toda a obra de Rafael, por representar a síntese dos avanços técnicos obtidos na pintura renascentista, serviu de norte às gerações posteriores de artistas, sendo não raro mencionado ele como o maior pintor de todos os tempos. Além de suas qualidades individuais, Rafael conseguia regimentar em torno de si um grupo de colaboradores formados diretamente nos ensinamentos do mestre e pintavam à sua maneira, compondo um ateliê com uma homogeneidade técnica. Esses ensinamentos seriam também usados pelas futuras academias de arte criadas na Itália e depois no mundo durante o Barroco. Enquanto Rafael atuava na pintura com o princípio da colaboração e da solidariedade, arregimentando em torno de si uma legião de admiradores e de colaboradores, Tiziano Vecellio, o maior pintor de Veneza, angariava, em sentido exatamente oposto, a antipatia de seus confrades por se notabilizar como um pintor mesquinho e arrivista, capaz dos expedientes os mais ardilosos para conseguir uma encomenda para seu ateliê. Mesmo a data de nascimento desse pintor hoje é estimada pela historiografia, já que consta ter ele falsificado seu registro de nascimento para escapar dos rigores do fisco de Veneza, que dispensava de impostos os idosos.
Certamente por causa desse temperamento difícil, Jacopo Bassano, que o conhecia bem por ter frequentado seu ateliê como aluno, tenha-o representado como um agiota no quadro A Purificação do Templo, temática religiosa em que Jesus Cristo expulsa os vendilhões do templo a chicotadas. Tiziano aparece nessa obra com um certo destaque no primeiro plano à direita, defronte à sua mesa de usurário, cingido por um barrete, acessório que os judeus de Veneza eram obrigados a usar sobre a cabeça para acusar sua religião numa época de perseguição ao povo hebreu. Também no quadro Bodas de Caná, de Paolo Veronese, Tiziano aparece vestido de vermelho, bem ao centro do quadro, tocando uma grande viola da gamba, instrumento semelhante ao que seria hoje um contrabaixo, usando também o mesmo gorro que o identifica como da descendência de Abraão. Nessa pintura, todavia, o célebre pintor aparece de uma forma mais simpática, como membro de um grupo de músicos em que o próprio Veronese se faz representar à frente do mestre. Mas Tiziano executou obras remarcáveis, introduzindo uma abordagem sobre a temática sagrada sem precedentes na história da arte do Ocidente. Não se tratava apenas de um hábil desenhista e pintor, com sensibilidade a um colorido aberto e sonhador, mas também um artista cujo estro inventivo foi capaz de introduzir a expressividade dramática numa composição fundamentada na linguagem clássica, o que é sempre um desafio quando se caminha num plano estético em que o excesso é sempre visto com reservas. O retábulo de Averoldi é uma mostra do quanto sua obra foi além dos padrões estéticos de seu tempo. A imagem central é a de um Cristo ressurreto que brande a bandeira da igreja em sua mão direita enquanto se eleva no espaço. Ele tem ao fundo uma paisagem em tons fechados e de luminosidade dramática, como num nascer do sol, a sugerir o alvorecer de uma nova vida que a ressurreição de Cristo representa. Nesse tratamento de luz, já vai longe a marca da luminosidade difusa que caracterizaria as pinturas renascentistas do Quattrocento. Tudo nesse Cristo é de um dinamismo que parece apregoar o caráter movimentado da estética da Contra-Reforma que se avizinha. O retábulo tem várias pinturas autônomas, pluralidade que é a marca da era renascentista, sendo executado sobre um painel com estrutura emoldurada. O arcanjo Gabriel, à esquerda superior, desfralda um filactério pelo qual saúda Nossa Senhora, situada no mesmo nível, mas no extremo direito do políptico. Na parte inferior esquerda, aparecem o doador ao lado de Santo Celso e, à direita, jaz o corpo inerte de São Sebastião, pendido por um dos braços presos à altura do cotovelo, numa postura a sugerir o contorcionismo do grupo do Laocoonte da fase helenista do classicismo grego. Sua obra Amor Sagrado e Amor Profano tem também a riqueza de composição com notas de uma sensualidade expressa na imagem do amor sagrado, Vênus, que aparece à direita da obra, e até alguma complexidade na sua interpretação, como era comum nas pinturas produzidas durante esses anos do quinhentismo italiano, em que as especulações retóricas do maneirismo rondavam a arte sacra. Dois arquitetos devem ser resgatados para fecharmos a era renascentista, marcada pela excelência e pela genialidade dos homens. O primeiro ainda pertence à época do Quattrocento, tendo tido, junto com Filippo Brunelleschi, uma importância marcante em seu tempo, Leon Alberti. O segundo foi o mais expressivo nome do Cinquecento na área da arquitetura, Donato Bramante. Leon Alberti personificou o homem renascentista,
por ter atuado como filósofo, arquiteto, pintor, escultor, poeta. Foi tratadista de arquitetura, sendo autor da importante obra De Re Edificatória, publicada somente depois de sua morte, onde o autor estuda a arquitetura entre os clássicos greco-romanos. Mas a influência que exerceu entre seus pares se deveu mais aos projetos que concebeu, sem dúvida. Foi ele autor de várias obras importantes que marcariam a história da arquitetura, como o frontispício da igreja de Santa Maria Novella, reformada em Florença com suas aletas curvilíneas e que iria marcar outras formas arquitetônicas de gerações estilísticas posteriores, de que é exemplo típico a igreja de Jesus, matriz da ordem jesuítica situada em Roma. Foi autor de 2 templos igualmente emblemáticos da era renascentista e com desdobramentos históricos posteriores também. A igreja de Santo André, em Mantua, com seu arco do triunfo incorporado à fachada, e a igreja de São Francisco, em Rimini, obra encomendada pelo condottiere Sigismondo Malatesta, contendo uma extraordinária iconografia pagã. O imóvel foi decorado por Albertino di Duccio, autor de relevo em seu interior, e por Piero della Francesca, que realizou pelo menos um afresco sobre o patrono da igreja. O relevo Cronos, elaborado por Agostino di Duccio, representa a ideia da inexorabilidade da morte, que aparece representada como o tempo segurando um homem pelos pés, impedindo sua fuga, enquanto mostra uma foice na outra mão, que simboliza a morte. Durante o Renascimento, os temas cristãos passam a segundo plano, enquanto que a mitologia passa a ser o interesse maior dos artistas. Não é bem assim. Se a gente for olhar o que foi produzido dentro da temática judaico-cristã, como disse uma historiadora da arte, Rosemarie Hagen, é muito mais do que 90% do que foi produzido. E ainda tem paisagens, pintura histórica, retratos e mitologia. Então é uma quantidade ínfima que o Renascimento produz em termos de mitologia, tendo-se em vista o outro universo que ele abarcou. Mas então por que se fala desse classicismo, dessa temática mitológica? Na verdade não é o tema mitológico, é a abordagem que é clássica. Quando a gente vê a criação de Adão, pintado por Michelangelo, aquela imagem que Deus estende a mão, né, e é até bonita aquilo, porque parece que Deus se volta mais ao homem do que o próprio homem parece interessado em ser tocado por Deus, né? Porque Adão está recostado lá todo besta e Deus, né, se debruça na sua direção, né? Aquele Deus, aquele rosto que Michelangelo pinta é na verdade um Júpiter de Veróspe, cuja escultura existe no Vaticano, né? E que Michelangelo estuda e faz então o rosto, a imagem de Deus, a partir de Júpiter. Quando se vê, por exemplo, a expulsão do paraíso de Masaccio, que ele pinta, né? A expulsão de Adão e Eva, que é um termo também judaico-cristão. Então, a posição pudica que Eva se cobre com as mãos no seio e no sexo é uma representação da Vênus de Capitolina e de outras Vênus. Vênus de Médici também faz assim essa posição, que são esculturas romanas e com remissões também à cultura grega. Então não é a temática mitológica que está, ela cresce, realmente ela cresce, mas ela continua sendo irrelevante diante de tudo aquilo que foi produzido. É a abordagem que agora é classicista. Então, o drapejamento das roupas do Cristo ressurreto em Piero della Francesca, que segura a bandeira, todo aquele drapejamento de roupa é de uma estatuária clássica, né? A representação de São Jorge por Donatello é de um guerreiro grego, né?
Então, não é exatamente o tema mitológico, é a abordagem que é clássica. Donato Bramante foi pintor e arquiteto atuante em Milão durante alguns anos ao lado de Leonardo da Vinci, de quem teria recebido alguma influência expressa na pintura, por exemplo, do Cristo na coluna. Ainda em Milão, Bramante fez o projeto da igreja de Santa Maria presso San Satiro, onde o artista utilizaria o recurso da perspectiva cônica para simular, no olhar do visitante, uma falsa profundidade de vários metros no presbitério que, na verdade, não passa de alguns centímetros. O terreno em que a igreja seria construída era pouco profundo para se fazer a planta baixa em forma de cruz latina, obrigando o arquiteto a projetá-la na forma de um T e fabricar visualmente uma profundidade inexistente de fato no coro. Sua edificação Il Tempietto, feita em Roma pelo artista para marcar o local em que São Pedro foi crucificado, é de uma riqueza de concepção muito grande, obedecendo à planta baixa de uma pequena rotunda, com um corpo térreo períptero. Possui um segundo pavimento arrematado por um gracioso zimbório, este circundado por um guarda-corpo balaustrado. O templo se transformaria numa edificação padrão para inspirar vários pequenos edifícios circulares espalhados pelo mundo, como a Rotonda do Parque Monceau em Paris, projeto de Claude Nicolas Ledoux, a Biblioteca Radcliffe da Universidade de Oxford, o zimbório da Igreja Monumental de St. Paul, projetada por Christopher Wren, e até o domo da monumental Igreja da Candelária, localizada no Rio de Janeiro e projetada por Francesco Rossio e Gustav Wallet. Mas a sua grande obra seria a Basílica de São Pedro, em substituição ao prédio antigo, ainda dentro do estilo românico, trabalho de total reconstrução de que Bramante desincumbiu-se com maestria. Em seu projeto original, previa-se uma grande igreja, mas obedecendo ao padrão bizantino de organização radiocêntrica. Michelangelo, que havia se ocupado da construção desse edifício também, é autor do domo que encima a edificação e defendeu a manutenção do projeto inspirado na ideia inicial de Donato Bramante, mas sem sucesso. A grande extensão da nave da Basílica de São Pedro, bem assim a altura do prédio, fazem com que a cúpula só seja visível de um ponto bem distante da fachada principal do imóvel.